Ficar velho, eu aprendi isso, é uma decisão. Não tem nada a ver com a degradação natural da idade, mas é uma decisão pessoal. E aí eu percebi isso, eu falei, eu não quero ficar velho, eu quero reverter essa situação. E aí, novamente, fui na minha coach, minha mentora, que é minha mãe, né? Que não tem formação superior, eu tenho formação em coach, eu tenho um monte de formação. Falei, mãe, estou pensando em voltar a trabalhar, o que você acha? Vai, faça! Procura, busca, aproveite a oportunidade, não fique em casa. Se você ficar em casa, você vai parar de aprender e quando você para de aprender, você começa a ficar velho. Eu falei, caramba! Bem-vindos a mais um podcast do Tela. Tela Negócios e Missões é onde a gente se encontra para falar de cosmovisão bíblica acerca do mundo dos negócios. É como o cristão faz negócios com a lente ajustada do Espírito Santo para manifestar o poder de Deus e do reino nos negócios e através dos negócios. E o podcast, essa casa que recebe muitos especialistas, muitas histórias intrigantes, impactantes, inspiradoras para fazer você se mexer aí aonde você está e pensar do ponto de vista de Deus como você pode ser melhor. É sobre isso a nossa missão aqui do podcast, te ajudar a pensar fora da caixa, ter insights e quem sabe também ser usado pelo Espírito Santo para trazer uma exortação para que você suba de nível mais próximo da onde Deus te colocou. Combinado? Vamos nessa? Então, quero já de primeira agradecer a sua generosidade para você que está mais tempo conosco aqui, nos acompanhando, e para você que está chegando agora também, poder se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar. Os algoritmos adoram isso, é importante levar as histórias tão interessantes dos nossos convidados para muitos outros empresários e empresárias. Combinado? Então, vamos nessa, vamos conhecer a história do Gemuel Oliveira. Bem-vindo, Gemuel. Eduardo, muito feliz de estar aqui com você, muito grato pela oportunidade, tá? Agradecer a você, a sua equipe e também aos nossos participantes desse podcast, parabenizar você. Muito bom, vamos nessa. Gemuel Oliveira. Você é sócio fundador de uma empresa de consultoria na área de petróleo e gás, certo? Certo. Agora, a parte mais importante, certamente, da sua vida é ser casado com a dona Glaucia Oliveira, a mulher mais linda que Deus já fez na face da terra. Muito bom. Eu discordo um pouquinho, né? Você tem filhos, Gemuel? Eduardo, eu tenho 4 filhos, 3 homens, 1 menina. O meu filho mais velho tem 37 anos, mora em São Francisco, nos Estados Unidos. O segundo filho tem 34 anos, são 3 anos de diferença. Ele hoje mora na Argentina com a esposa dele. E o terceiro filho homem é o Lucas Armand, que mora no Canadá também com a esposa dele. E a última, que a gente pensou que não ia ter mais filhos, é a Mel Gabriele, que hoje está com 23 anos, essa mora no Brasil com a gente. Pois é, mas então aqui a gente começa profeticamente com um potencial de um episódio ser internacional. Pelo menos com os filhos de Gemuel. Exatamente. Certo, Gemuel? E manda lá o episódio para eles e pede para eles compartilhar lá com a igreja, enfim, com os conhecidos. Perfeito. Muito bom. Gemuel, eu preciso te fazer uma pergunta, espero que não seja indiscreta, né? Mas o nome é muito diferente. Então, os nomes, né? Quando a gente, ao longo da Bíblia, sobretudo o Velho Testamento, e tem algumas questões também de Jesus, que muda o nome, mas dentro da cultura judaica, o nome tem um valor significativo. Perfeito. Né? Mas aqui, a título de provocação mesmo, o que é Gemuel? Né? Porque eu acho que deve ser uma pergunta muito comum que você tem que ficar respondendo a sua vida inteira. Né? Agradecer sua mãe, seu pai, não sei qual dos dois que escolheram, mas eu fiquei muito curioso e, por certo, a nossa audiência talvez tenha conosco aqui pensado o que é Gemuel, quem foi Gemuel, né? Verdade. Gemuel é um personagem bíblico que faz parte da genealogia, um descendente de Abraão. Ele está escrito lá em Gênesis 46:10
E a iniciativa foi por parte do meu pai, que ele queria homenagear um pastor que também se chamava Gemuel. É um nome muito singular. Eu já tive a oportunidade de vasculhar em vários bancos de dados, Tribunal Regional Eleitoral, Facebook, Instagram. São pouquíssimos os Gemuels que existem no Brasil. Então, eu sou muito grato a Deus por ele ter me escolhido para receber esse nome. Gemuel significa Deus é a luz dos povos. Uau, que responsabilidade. Muita responsabilidade. Pegando esse gancho aqui, o que você tem feito aí na sua jornada para honrar esse nome que de alguma forma chegou aí como um presente de Deus, como você disse? Eduardo, eu acho que qualquer pessoa deve ter sobre si a responsabilidade de honrar a Deus, independente de credo, de religião, independente do nome, né? Tem pessoas Sim. que têm um nome mais comum, o José, o Pedro, o João, o Marcos, são nomes mais comuns, né? Mas todos nós temos esse compromisso, né? E eu trago para mim, sim, essa responsabilidade e o meu nome, né, como se fosse um rótulo, né, de um produto que tem que atender à expectativa para o qual foi rotulado, digamos assim. Olha que interessante, hein? É verdade. Eu acho curioso. Assim, é tão importante o nome de uma pessoa que você citou de forma muito sábia que na Bíblia era muito comum trocar-se o nome da pessoa verdade. a partir de uma nova fase de vida, né? Então, eu procuro, através da minha vivência, honrar o nome do Senhor. E tem pessoas que acham que honrar o nome do Senhor é ter uma vida sobrenatural. Não, é ter uma vida natural, uma vida ordinária, não é nada fora do comum, mas naquilo que Deus te deu como responsabilidade e campo de influência, você honrar o nome do Senhor. Então, respondendo sua pergunta, como é que eu faço para ser digno desse nome? Deus é a luz dos povos. Eu procurei sempre e sempre vou procurar, no limite da minha capacidade, ser bom filho, ser bom marido, ser bom pai, ser bom amigo e ser um bom pastor naquilo que eu tenho a oportunidade de pastorear. Isso é a minha tentativa diária, né? E às vezes a gente falha, e certamente quem está nos ouvindo também falha, e aí a gente tem um Deus bom, generoso, que nos abriga para que a gente diga, Deus, falhei, me ajuda para que amanhã eu possa acertar. E Ele sempre tem feito isso, graças a Deus. É um bom pai, né? É um excelente pai. Falando em paternidade, eu sempre pergunto para os entrevistados aqui para entender um pouco o contexto da adolescência, né? Você é um pouco diferente, talvez, da maioria dos empresários que passaram por aqui. Quem está mais tempo já sabe a pergunta clássica do começo sobre a adolescência, né? Porque eu acredito, Gemuel, que a adolescência é um período onde a gente recebe bastante inputs que eles vão se desdobrar na fase adulta. Com certeza. Você, já meio que dando um spoiler aqui, né? Você tem uma jornada um pouco diferente da maioria, pelo menos, das pessoas que passaram por aqui, porque você, praticamente a sua vida toda, ou grande parte da sua vida, você foi funcionário público. Perfeito. Né? E a gente vai falar também hoje sobre zona de conforto. Fica com a gente até o final. Será que você está numa zona de conforto? Gemuel vai trazer alguns conselhos práticos aqui para te ajudar a validar se você está na zona de conforto. Mas, voltando aqui ao ponto, estar nessa condição de um funcionário de uma empresa tão importante, que traz tanta segurança como a Petrobras e tal, enfim, uma carreira, né? Verdade. Aí eu fui um profissional de carreira, mas, então, diferentemente dos demais, que tem ali um ímpeto, um desejo, eu preciso empreender, vou fazer, aí uns começam vendendo marmita, não é assim? É verdade. Outros começam ajudando a mãe e aí Deus vai abrindo caminhos. Como é que foi a sua adolescência, então? Conta um pouquinho para a gente entender um pouco da história do Gemuel, que foi para o funcionário público e depois, no momento que era para se aposentar, né, tentando amarrar as coisas, as pontas aí, decidiu
pular de bungee jump. Você sabe que é uma... Você sabe que um entrevistado uma vez, ele falou assim, cara, para mim empreender é a mesma coisa que você pular de bungee jump. Tem uma corda que é a fé, né, que você sabe que você não vai se despedaçar no chão, né? Mas você tem que acreditar e pular no escuro. Mas a gente já fala já sobre essa sua fase de empreendedorismo. Vamos entender um pouquinho dos teus pequenos começos aí como um jovem adolescente carioca. Bem, Eduardo, eu estava ouvindo você falar, estava me reportando a minha adolescência, sabe? Quem foi o meu grande ícone e tem sido até hoje, graças a Deus, foi minha mãe, né? Minha mãe é uma mulher crente, muito crente, sem grandes formações, né? O máximo que ela conseguiu estudar foi o 2º grau, não chegou a fazer faculdade, mas ela é uma pessoa extremamente sábia. E uma das coisas que ela me fez na vida, desde criança, adolescente, jovem e agora já homem formado, é estimular, sabe? Ela sempre dizia e sempre diz para mim que eu vou vencer os desafios, sabe? E a palavra dela entrou nos meus ouvidos, entrou no meu coração e internalizou. E eu acreditei nessa palavra dela, Deus usou ela para fazer isso. Então, desde adolescente, mesmo vindo de uma família muito simples, né, com grandes dificuldades financeiras, eu acreditava que o futuro seria um futuro promissor. Mas eu não acreditava, e ela me fez entender isso, que esse futuro promissor não viria de uma atitude passiva, mas de uma luta, de um empreendedorismo, de uma busca. E aí, quando eu resolvi fazer o concurso da Petrobras, o concurso da Petrobras é um dos concursos mais disputados, né? O número de candidatos por vaga gira em torno de 1.000. Uau! É mais fácil passar para certas faculdades como o Unicamp, a UFRJ... Lindsay, é mais fácil ser médico do que ser funcionário da USP, do que ser, olha, impressionante. E aí eu vinha de uma comunidade, de uma família simples, pobre, né? Estudando em escola pública na época, né? Eu fiz o 2º grau técnico, naquela época tinha o 2º grau técnico público, fiz o curso de eletrônica, com 18 anos fiz a prova da Petrobras e passei. Uau! E eu tenho assim, uma gratidão muito grande à minha mãe, porque ela trabalhou minha autoestima e, obviamente, grato a Deus, porque Ele convergiu as coisas para que essas coisas acontecessem, né? Então, a minha adolescência, esse foi o cerne, né? Como você falou de paternidade, né? Nós que somos pais, eu sugiro a você que é pai, que você use palavras positivas. A gente deve, com certeza, trabalhar também nos limites, né? Eu sou pai de 4 filhos, todos eles, pela misericórdia de Deus, que deu a eles capacidade de esforço, são pessoas de sucesso, trabalham, ganham seu dinheiro, sustentam suas famílias, são todos bem formados, mestrado, doutorado, mas uma das coisas que fez diferença na vida deles e que fez diferença na minha vida foi que minha mãe me ensinou a estimular meus filhos. Minha esposa estimula meus filhos. Então, se você estimular seu filho, você pode, com certeza, reverter qualquer tipo de situação. Não existe nada que é determinista. Não existe uma maldição hereditária que não possa ser revertida por uma boa palavra de estímulo. Muito bom. A Bíblia diz que eis que na boca está o poder da vida e da morte. Exatamente. E aí eu quero aproveitar a tua exortação e esse gancho desse texto bíblico, olhar aqui para a nossa audiência e começar concordando com você do ponto de vista racional de que empreender no Brasil é um desafio. É verdade. Mas o que você tem dito acerca do teu negócio e acerca daquilo que Deus pode fazer no teu negócio. Perfeito. Certo, Jemuel? Isso precisa ocupar a sua mente e a sua fala. Perfeito. Não eu aprendi no seminário, Jemuel, que não é ignorar os fatos. A fé não ignora os fatos, mas ela declara aquilo que ela crê. Perfeito. Para uma mudança de sentença, como você disse aí com os filhos. Perfeito. Então, muitas vezes, o poder da transformação do seu negócio está só esperando você se posicionar e declarar, óbvio, né, que não é simplesmente pensamento positivo, né? E aí, a minha dica pessoal, que tem sido
um diferencial na minha jornada e caminhada dos meus negócios é encontrar uma base bíblica e, a partir da palavra de Deus, declarar sobre uma situação. Perfeito. Faz sentido, Gemuel? Total sentido. E aí você vai começar a experimentar no natural o sobrenatural de Deus. Perfeito. Porque a palavra de Deus tem esse poder de trazer à existência Perfeito. aquilo que não existe, a despeito da política do país, né? E a gente vive não quero nem entrar nesse mérito para não ser bloqueado pelo YouTube, né? Quando o assunto é política, né? Não vamos entrar aqui para que o episódio do Gemuel não seja cancelado. Exatamente. Né, pelos algoritmos, mas o ponto aqui é cuidado com o que você tem dito, as rodas que você tem sentado, né, os almoços de domingo, as conversas sobre as autoridades que estão sobre você, independente se são cristãs ou não. Faça a sua parte, declare a palavra de Deus e eu tenho certeza que o seu negócio vai começar a prosperar. É verdade. Complementando o que você falou de forma muito sábia, o Brasil é um ambiente desafiador. Sem dúvida. Eu tenho a oportunidade de conhecer outras comunidades de negócios fora do Brasil, onde todo o ecossistema ele é feito para estimular e dar suporte para que as pessoas desenvolvam negócios. O Brasil, a gente tem uma história de desafio. Se você é empreendedor no Brasil, você já é um grande vencedor, porque você não se deixou limitar-se por discursos pessimistas. Então, não deixe que a palavra negativa entre no seu coração agora que você começou para você parar. Você deve perseverar. Tem pessoas que não são cristãs, sabe, Eduardo? E eu admiro profundamente, porque pessoas sozinhas, lutando sozinhas, conseguem desenvolver trabalhos maravilhosos, criam grandes corporações, fazem empresas que dão emprego para milhares e milhares de pessoas. Nós que temos Jesus e que recebemos dele o Espírito Santo de Deus e que a qualquer momento nós podemos nos ajoelhar e compartilhar com ele o nosso medo, a nossa angústia, e ele vem ao nosso encontro, nós não temos motivo nenhum para parar, muito pelo contrário, avançar. Tem um hino muito recente aí que está muito na moda, né? Eu sou teu Deus e não mandei você parar. Não é hora de parar, muito pelo contrário. A economia está assim, a economia está assado. Gente, eu tenho 61 anos, eu já passei por vários planos econômicos, já passei por vários congelamentos, por várias mudanças de moeda. E os empreendedores, os grandes empresários, continuam fazendo seus negócios e ganhando dinheiro. E tem um detalhe, dá para fazer isso de forma honesta. Não se deixe convencer pelo discurso de procurar fazer as coisas de forma fácil, que vão desagradar a Deus e vão comprometer os teus princípios e os teus valores. Dá para fazer negócio de forma honesta, ganhar dinheiro de forma honesta e deixar um legado. Mais do que deixar uma herança, deixe um legado. Poder da visão, né? Exatamente. E o que você está falando é princípios, né? Não negocie princípios. Não negocie princípios. Acho que isso se você fosse citar talvez 3 coisas que agradam a Deus, certamente uma das 3 é não negocie princípios. Não negocie. É uma forma dele poder te honrar e você está debaixo da cobertura, né, daquilo que ele estabeleceu. E você disse uma coisa interessante também, que o ímpio prospera, né? E Provérbios diz que a gente não deve questionar porque o ímpio prospera. Exatamente. Porque muitas vezes, Gemuel, o ímpio, como diz a Bíblia, é mais sábio do que os filhos da luz. Então, assim, o Paulo Oliveira, que já esteve aqui algumas vezes, é presidente do Instituto Tela, né, dessa casa aqui, ele diz o seguinte: o ímpio muitas vezes prospera porque ele age segundo os princípios que Deus estabeleceu da prosperidade. Exatamente. Não é interessante isso? É verdade. Né? E nós que somos cristãos precisamos primeiro conhecer os princípios e nos apropriar dele. Isso combina um pouco com aquilo que nós falamos da palavra falada, de posicionamento. Mas que bom, muito energizante, né? Começamos aqui acelerados aqui, né?
Mas deixa eu entrar aqui no ponto de inflexão da tua história. 40 anos de Petrobras. Que loucura, né? 1.000 por vaga. Eu imaginei que fosse concorrido, mas 1.000 por vaga. Né? Teve ali, possivelmente, uma graça, deve ter estudado, naturalmente, mas teve uma graça do Senhor ali. Com certeza. E aí, 40 anos se passam, né? Uma coisa que está na entrelinha também, que eu achei bem interessante, é que possivelmente essa fala da sua mãe fez com que você tivesse uma mentalidade de intraempreendedor. É verdade. Né? Porque ninguém acorda dentro do conceito médio da sociedade de aposentadoria e fala assim, poxa, eu vou empreender. Né? Muito provavelmente você fazia um intraempreendedor, e essa pergunta para você, né? Eu imagino que você tinha uma mentalidade de intraempreendedorismo e provavelmente a continuidade disso, ou empreender depois, né, desse ciclo encerrado, é a continuidade desse empreendedorismo. Acertei? É isso mesmo? Conta um pouquinho da tua jornada lá dentro, né? A gente fala bastante sobre negócios, mas eu acho que é legal dar essa visão de como uma mente, né, bem calibrada ali, posicionada de mordomia, consegue fazer a diferença numa empresa tão grande como a Petrobras, né? Que dá para se esconder, imagina. Dá. É possível, né, você trabalhar na Petrobras e, como você falou, está escondido. Mas eu acho, sabe, Eduardo, não, eu tenho convicção, não acho não, eu tenho convicção que tem algumas coisas que o brasileiro precisa se orgulhar. A gente se deprecia muito, até porque, infelizmente, algumas mídias, né, depreciam o brasileiro, depreciam o Brasil, mas eu poderia citar vários, mas eu vou citar 3. Eu vou citar o agronegócio, é um motivo de orgulho, incrível, o brasileiro tem que se informar, saber. Celebrar a colheita. Isso aí, é bíblico. Celebrar a colheita. Outra área de tecnologia, nós somos potência de tecnologia. E o terceiro, né, de muitos outros, é a área de óleo e gás, principalmente impulsionada pela Petrobras. Quando você fala assim, Gemal, você trabalhou 40 anos na Petrobras, eu tenho orgulho disso. Eu fui um empregado público, né, quem é empregado da Petrobras chama-se empregado público, é uma terminologia específica. E durante esses 40 anos eu participei de uma organização altamente envolvida com desenvolvimento tecnológico, lidando com desafios imensos, porque a Petrobras é hoje uma das maiores, e sempre foi, uma das maiores empresas de petróleo do mundo. Ela está sempre entre as 10 mais. E as outras empresas que são concorrentes nossas são empresas que têm uma liberdade empresarial por serem privadas ou por fazerem parte de organizações governamentais que dão a ela muita liberdade. E a Petrobras, ela passou por todas essas crises, né, de mudança de moeda, de congelamento, mudanças de governo, enfim, militarismo, democracia, tudo isso a Petrobras passou. E ela, a despeito disso tudo, sempre foi uma líder no seu mercado, uma impulsionadora do desenvolvimento nacional. A Petrobras é a maior empresa de geração de receita de caixa para o governo. Uau! Né? Então, ali dentro da Petrobras, eu tive a oportunidade de me desenvolver e me tornar o homem que eu sou. Deus usou a Petrobras para mudar a minha vida. A Petrobras foi um instrumento de Deus na minha vida. E dentro da Petrobras, Eduardo, muitas pessoas pensam, né, que o empregado da Petrobras é uma pessoa que é um funcionário público, e eu louvo o funcionário público de qualquer instituição, de qualquer organização pública, mas há um conceito no meio da sociedade que o funcionário público, que o empregado público, ele recebe um salário alto e que não faz nada. Eu posso garantir para todos que dentro da Petrobras, que foi o ambiente que eu fui forjado, há um trabalho constante, uma busca por aprimoramento. Eu, dentro da Petrobras, eu entrei com 2º grau, eu fiz 2 faculdades, fiz um monte de MBA, fiz o mestrado, tudo porque eu me via desafiado pela organização. E lá dentro você pode entrar e se tornar um especialista na mesma área e trabalhar vários anos nessa mesma área. Eu não tenho esse perfil. O meu perfil é um perfil dinâmico, um perfil empreendedor. Então, o que eu fiz?
Eu, de 3 em 3 anos, eu mudava de empresa dentro da empresa. Interessante. Mas como é que é isso? Você está dentro num CNPJ mãe e tem os CNPJ dos filhos, é isso? A Petrobras ela é uma hold, é um grupo. Petrobras é o grupo Petrobras. Dentro da Petrobras você tem várias instituições. Então, vou só fazer um resumo para você. Tá. Eu trabalhei 12 anos embarcado em plataformas. Eu tive a oportunidade de trabalhar no projeto, na construção, no hookup, na entrada de produção de várias plataformas. Então, eu conheci todas as tecnologias, eu peguei plataformas totalmente mecanizadas, plataformas eletrônicas e plataformas automatizadas através do uso de tecnologia de informática. Então, hoje, uma plataforma é um grande centro de tecnologia, usando, inclusive, inteligência artificial. A Petrobras foi pioneira no uso de inteligência artificial no Brasil e no mundo. Não é só Brasil, não. Brasil e mundo. Uau! Depois eu trabalhei nas refinarias da Petrobras, que também é outro centro de desenvolvimento tecnológico. Você tem uma ideia? A gente trabalha com produtos altamente inflamáveis e explosivos. A Petrobras tem uma política de acidente zero. O número de acidentes que envolvem a Petrobras ligada à área do trabalho ou envolvendo equipamentos é baixíssimo. Referência mundial. Isso num ambiente altamente promissor para se acontecer acidente. Sim. Então, depois eu trabalhei nas sedes. O final da minha carreira foi lá no Rio de Janeiro, que eu estou em São Paulo, eu sou carioca, né? Isso. E tive a oportunidade de ser gerente da Petrobras, fui assistente de diretor, e cada uma das posições que eu ocupei foi um aprendizado. É como se eu estivesse entrando numa nova empresa, aprendendo novas coisas, desenvolvendo novos desafios, e isso foi trabalhando muito no meu caráter empreendedor. Muito bom. E o que então fez com que você, na hora de... Que cidade lá do Rio de Janeiro você mora? Eu moro na cidade do Rio de Janeiro, eu sou ali do bairro do Recreio, não sei se você conhece o Rio de Janeiro. Conheço Recreio, poderia estar na praia e tal, ainda assim, eu vou empreender. Vou empreender. O que te chamou a atenção para isso? O que te despertou, rapaz, esse desafio? Se você me permitir, vou aproveitar e vou dar um conselho. Claro. Eu me aposentei, como eu falei, 5 anos atrás, em 2020, né? Então eu tinha mais ou menos 56 anos de idade, né? E as pessoas pensam, né? Vou me aposentar, vou ficar em casa sem fazer nada. Na época eu estava terminando o meu mestrado e eu fiz um propósito, falei assim, bom, eu vou me dar pelo menos um ano sabático aí para ver o que eu vou fazer da vida, né? E vou terminar o mestrado. Só que aconteceu algumas coisas que acelerou o processo, eu terminei o mestrado muito rápido. Em 6 meses, eu já tinha começado antes, 6 meses acabou o mestrado. Aí eu fiquei em casa sem fazer nada. Gente, ficar em casa sem fazer nada, para quem tem uma vida de trabalho, não é fácil, não é fácil. E o pior, Eduardo, eu comecei a sentir dor aqui, dor aqui, dor aqui, dor aqui. Aí eu falei, caramba, eu estou ficando velho, Ficar velho, eu aprendi isso, é uma decisão. Não tem nada a ver com a degradação natural da idade, mas é uma decisão pessoal. E aí eu percebi isso, eu falei, eu não quero ficar velho, eu quero reverter essa situação. E aí, novamente, fui na minha coach, minha mentora, que é minha mãe, né? Que não tem formação superior, eu tenho formação em coach, eu tenho um monte de formação. Falei, mãe, estou pensando em voltar a trabalhar, o que você acha? Vai, faça, procura, busca, aproveite a oportunidade, não fique em casa. Se você ficar em casa, você vai parar de aprender e quando você para de aprender, você começa a ficar velho. Eu falei, caramba, quer dizer que uau, que chacoalhado, hein? Eu falei, peraí, se eu parar de aprender, eu começo... Samuel, não pare de aprender. Que legal. Volta a trabalhar, porque o trabalho vai te trazer o desafio, vai te obrigar a sair da zona de conforto, porque, olha, quando a gente fica em casa, a gente fica sentado na poltrona, vendo televisão, absorvendo só notícia ruim, coisas ruins. Não quer dizer que a televisão só tem coisa ruim, tem coisa boa, mas a gente acaba, né, se autodirecionando para coisas ruins. E aí, em fevereiro de 2021, no carnaval, eu estava em casa, minha mãe estava passando o carnaval comigo, que eu moro ali no Recreio, e ali eu tomei a decisão, vou fazer alguma coisa para mudar. Primeira coisa que eu fiz, orei a Deus. Sim, Senhor, boa.
eu tomei essa decisão, não tenho certeza se eu estou certo, eu não sei nem como fazer, Senhor, porque eu não planejei isso quando eu saí da Petrobras. Aí, passado alguns dias, me ligou um rapaz, um amigo, que já me conhecia de alguns anos, e aí ele falou assim, Gemuel, vamos almoçar? Eu falei, vamos almoçar. Eu fui almoçar com ele, e aí ele falou assim, Gemuel, eu sei que você tem muita influência, conhece muita gente, eu estou precisando de um gerente comercial. Aí eu falei para ele, gerente comercial? Ele falou, sim. Eu falei, você tem uma descrição do cargo? Tenho. Você conhece alguém que possa me indicar? Ele perguntou para mim. Eu falei, me dá de hoje para amanhã que eu vou te dar uma resposta. Aí fui para casa, olhei aquela descrição do cargo do RH dele. Cara, eu nunca tinha trabalhado na área comercial. Ele, na época, estava oferecendo um salário lá, um salário bom. Aí eu falei para ele assim, olha, eu vou fazer o seguinte, fazer uma proposta para você me contrata como gerente comercial. Ele falou, mas você não tem experiência na área comercial. Eu falei, me dê um tempo curto, que eu vou aprender. Agora eu vou entrar trabalhando, ganhando 1/4 do salário que você está oferecendo. Se em 3 meses você achar que eu sou a pessoa para você, você me dá 50% do que você está oferecendo. Se em 1 ano você continuar achando que vale a pena, aí você me dá o salário que você oferece. Aí falou, essa proposta é irrecusável. É bom desafio. Rapaz, fiquei 5 anos lá. Uau! Saí de lá agora em março, por decisão própria minha, saí de lá. Foi um cliente meu, eu trabalhei como pessoa jurídica lá, né? E foi uma oportunidade de desenvolvimento, de crescimento e quebrou aquela hegemonia de estar num ambiente de conforto, porque a Petrobras ela é um relógio. Todo dia 25 ela paga salário. Quando você está no mercado privado, principalmente empreendendo como pessoa jurídica, você não sabe se vai receber e quando vai receber. Sim, é sempre um desafio. É sempre um desafio. E aí o empreendedorismo entrou na sua vida porque você queria um pouco mais. Eu queria um pouco mais. Eu queria um pouco mais porque, olha só, quando a gente... não estamos falando de dinheiro, né? Porque eu imagino que você, nesse momento, já estava resolvido financeiramente, mas é sobre a mente mesmo. A mente, né? O dinheiro, Eduardo, o ser humano, ele é motivado por várias coisas. A ambição boa de crescer, ela faz parte da nossa vida, né? É saudável, né? Que se não tiver, tem algum problema químico no corpo. Exatamente. Hoje, uma pessoa, eu não sei se você você é um cara muito instruído, muito sábio, muito bem informado, nós estamos vivendo um momento de pleno emprego, não sei se você sabe disso, está faltando gente no mercado para trabalhar. Mas qual é o perfil? É aquele que está disposto a ganhar 1 ou 2 salários. Então, se uma pessoa está disposta a ganhar 1 ou 2 salários, tem emprego. Só que eu, por exemplo, não estou disposto, não estou minimizando, não estou discriminando. Sim. Eu estou dizendo o seguinte, existe luz no fim do túnel. Além do horizonte, deve haver algum lugar melhor. Então, eu busco alternativas melhores. Eu quero melhorar meu padrão de vida. Eu não sou escravo do dinheiro. O dinheiro, ele é servo na minha vida, mas ele é um produtor de resultado. Eu estou aqui em São Paulo hoje, eu vim porque eu tenho dinheiro para pagar passagem, para custear hospedagem, estar aqui com você é uma maravilha, é uma benção, mas tem custo. Claro. Então, eu também motivado por ter uma vida melhor. E eu melhorei de vida, O empreendedorismo vai gerar melhoria de vida, não tem dúvida. Sim. É uma equação matemática, Perfeito. Não é um teorema, é uma equação. Segundo, eu saí de um nível de conhecimento que eu tinha ligado a ser empregado, a ser empreendedor. Eu tive que aprender várias coisas que eu não sabia. A área comercial mudou minha vida, né? Então, eu sou muito grato porque eu recebi esse estímulo da minha mentora, que é minha mãe, e Deus, na sua infinita misericórdia, abriu portas e me conduziu para que eu estivesse onde eu estou hoje. Muito bom. Você comentou mais cedo que, a despeito do que acontece no mundo inteiro, aí, em meio das dificuldades do Brasil, você enxerga o segmento como uma rica oportunidade. Então, é a velha frase, né? Uns choram, outros vendem lenço. Que oportunidade que você enxerga nesse setor? Porque pode ser que a gente tenha alguém que está pensando em investir em outras áreas. Com certeza. Você acredita que essa área de óleo e gás vale a pena olhar de perto, entender? Tem aí grandes oportunidades? Queria que você comentasse um pouquinho, porque a nossa comunidade é sobre isso também, né? A gente, legal. O cristão descobre uma mina de ouro e chama um monte de gente para compartilhar. Compartilhar, né? Compartilhar.
Você falou que alguns choram, outros vendem lenço. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu li uma história de um personagem chamado Tio Patinhas. Lembra dele? Claro. O Tio Patinhas, ele era multimilionário, ele era bilionário, trilionário. E ele começou a fortuna dele na corrida do ouro. E aí eu pensava que ele tinha empreendido explorando o ouro. Não, ele vendia picareta. Acho que deu uma analogia aí, né? Porque ele era um picareta. Vender picareta. Porque quem explorava ouro, se achasse ouro, precisava de picareta. Se não achasse, também precisaria de picareta. Então ele vendia picareta. O mercado de óleo e gás, ele sempre foi um mercado promissor. O mundo cada vez mais consome combustível derivado do petróleo. Seja pelo uso doméstico, através dos veículos, né? Porque hoje tem um parque de carros elétricos, mas não tem fonte geradora de energia limpa suficiente para alimentar esse parque. Então, por exemplo, na Europa, né? Que é um dos grandes consumidores de carro elétrico, boa parte da energia que alimenta esse carro elétrico vem de fonte de energia que é movida a combustível fóssil. Então, o combustível fóssil, seja para o mercado doméstico e principalmente para o mercado industrial, ainda vai continuar na nossa matriz energética durante pelo menos um século. Isso é o que os grandes pensadores dizem. Então, a tendência da curva é crescer. O Brasil, Eduardo, ele é um país abençoado por Deus. Nós temos reservas de petróleo e de outras fontes, de minerais, de outros recursos, né? Que só Deus para fazer isso. A última grande reserva descoberta no Brasil fica na região norte, ali na região do Amapá, do Macapá, aquela região ali, e que a Petrobras já começou a fazer as prospecções lá. Então, o Brasil ainda vai crescer muito nessa área, é muito promissor. É uma área que exige especialização, o cara tem que estudar, né? Existe muito mercado para engenheiros, tá? As faculdades de engenharia no Brasil hoje estão tendo deficiência de candidatos, então a juventude precisa acordar para isso, estão procurando outras carreiras ou desistindo de carreira superior, né? Mas engenharia é um mercado promissor, né? E então eu sugiro, vou dar um exemplo prático. A guerra do Irã, Israel e Estados Unidos criou uma repressão de óleo, de disponibilidade de petróleo no mundo, O barril do petróleo teve um crescimento do seu preço de forma exponencial. Está batendo aí os $100 o barril. Para os outros mercados é difícil, porque combustível faz parte de toda a matriz econômica, né, dos grandes negócios, né? Agora, para quem está no óleo e gás, por exemplo, a presidente da Petrobras já sinalizou que o Brasil vai se tornar autossuficiente em diesel. Nós hoje somos importadores de diesel. A matriz de transporte no Brasil ainda está sustentada em cima de transporte rodoviário, caminhões, né? Aqui em São Paulo você vê muito isso, né? A sua maioria, a grande maioria é diesel. A diesel, tudo a diesel. Então, o Brasil é deficitário e precisa importar. Quando acontece uma crise mundial, o preço sobe e aí toda a matriz econômica do Brasil sofre, porque todos os preços vão subir. Então, a presidente da Petrobras sinalizou, nós vamos nos tornar autossuficientes. Isso é possível? Totalmente possível. Investimento de bilhões. A Petrobras tem caixa, tem capacidade técnica, precisa de uma decisão governamental, né? O governo está parecendo susceptível a isso, então está tudo propício para acontecer. Então, no curto e médio prazo, crescimento da indústria para poder atender essa demanda que a presidente da Petrobras sinalizou. Crescimento no médio e longo prazo, uma jazida de petróleo enorme na região norte do país, onde o Brasil mais precisa de desenvolvimento, né? Que é a região norte do país, porque a região sul, a região sudeste e a região centro-oeste, e até o Nordeste já tem evoluído bastante, mas a região Norte ainda precisa de muito crescimento. E onde você enxerga oportunidade, eventualmente, para o médio empresário ou até para o pequeno, porque é um jogo grande. Verdade. Né? Mas existe de cachorro grande. De cachorro grande. Mas você crê que existe oportunidade para quem quer entender o mercado e abrir uma empresa ou investir em alguma empresa?
Você consegue dar algum exemplo prático aí para a nossa audiência? Olha, a Petrobras, ela contrata tudo. E eu não estou falando só de Petrobras, estou falando do segmento de óleo e gás. Sim. Porque os processos é muito são maior muito que a própria Petrobras. Hoje nós temos mais ou menos 80% da geração de petróleo no Brasil é a Petrobras, que é o grande player. 20% já são empresas independentes. E existem grandes empresas de petróleo no Brasil. Algumas nacionais e outras multinacionais. Mas são processos muito semelhantes. Então, se você pega uma refinaria e uma plataforma, seja da Petrobras ou seja de qualquer outra empresa, o que muda é o que está escrito no macacão, mas o processo é muito semelhante. Então, como orientação, sugestão para aquele empresário que quer começar um negócio já visando o mercado de óleo e gás, eu sugeriria a área de serviço. Então, por exemplo, prestação de serviço na área de manutenção, elétrica, mecânica, pintura, caldeiraria, instrumentação. Algumas dessas empresas exigem um nível de especialização maior. Então, o cara tem que se capacitar, se qualificar. Outras, uma especialização menor. Por exemplo, não estou depreciando não, mas, por exemplo, se você pega uma empresa de limpeza e conservação, por exemplo, você tem uma equipe que faz a limpeza aqui do teu estúdio, né? Sim. Então, você tem aqui um grupo de pessoas que são muito importantes, mas que é um trabalho que exige menos qualificação do que, por exemplo, trabalhar com perfuração de petróleo no pré-sal, né? Então, quanto maior o nível de especialização, maior é o valor agregado que você pode comprar. A Petrobras está contratando muito. E aí eu vou te dizer 2 motivos, né? Ou melhor, vou dizer o principal motivo que leva a Petrobras a fazer contratações. Aliás, 2 motivos. Primeiro é o crescimento empresarial de forma muito forte. A Petrobras está crescendo muito. Ela sempre cresceu e agora cresceu muito mais. E o segundo é que a Petrobras não pode contratar colaboradores a hora que ela precisa. Eu vou lá no mercado e vou contratar 100 engenheiros. Tem que abrir concurso, tem que ter autorização governamental. Isso é muito longo o processo. Então, exatamente. A Petrobras está sinalizando que no segundo semestre vai abrir um concurso e isso já está avisando desde o ano passado. Mas o crescimento empresarial força ela a precisar de gente. Então, ela usa 2 mecanismos. O primeiro mecanismo é a terceirização, é contratar. São empresas de prestação de serviço, que isso ela pode fazer. Então, ela está terceirizando o máximo possível. E segundo é a automatização, que aí é a área de tecnologia. Se um empresário quiser entrar no mercado de óleo e gás, seja da Petrobras ou seja de qualquer outra empresa de óleo e gás, trabalhe na área de serviço como prioridade. E como na área de serviço, eu sugiro a área de manutenção. Mecânica, elétrica, pintura, instrumentação, caldeiraria. E a área de tecnologia. Tecnologia, com certeza, seja no óleo e gás ou qualquer outro segmento, estão absorvendo tecnologia direto. Muito bom. Hashtag fica a dica. Vamos falar aqui, vamos voltar ao nosso tema de empreendedorismo. Hoje você está aí com um convite bem desafiador também, que é ser share do C12. C12. Nós já tivemos o Fábio aqui, que é o share aqui de São Paulo, mas como a nossa audiência é random, eu queria que você brevemente descrevesse qual é a missão do C12, a missão incrível, né, que está conectada aqui com tela, e o que você espera aí dessa jornada com empresários, com empreendedores. Eduardo, o C12, ele entrou na minha vida e eu deixei que ele entrasse porque ele tem muito a ver com o meu propósito. O propósito do C12 ficou alinhado com o meu propósito. Eu sempre, nessa minha vida dentro do mundo corporativo, eu vi que sempre houve um espaço, uma lacuna, um vácuo deixado pela igreja, porque a igreja não consegue entrar com muita facilidade no ambiente corporativo. O ambiente corporativo tem uma certa discriminação contra a igreja, né? E não são todos, mas alguns acreditam que o ambiente da igreja não é propício para negócio. Então, há uma distinção. Quando eu habitei, né, ao longo dos meus 45 anos hoje, né, que eu já estou no ambiente corporativo, eu percebi isso. E sempre foi o meu campo missionário, falar de Jesus para empresários, né? E graças a Deus, se você tem credibilidade no meio corporativo, o empresário ouve você. E o sucesso
desse meu ministério sempre se deu isso, porque através desse objetivo de viver uma vida digna, né? Buscar a dignidade, a honradez, seguindo os princípios bíblicos, né? Eu consegui obter credibilidade. Quando o C12 entrou na minha vida, que tem mais ou menos 2 anos atrás, que começou esse namoro, né, entre eu e o C12, que o C12 ele estabelece um critério de seleção muito exigente, né? Eu não sei nem como é que eu passei, mas ele foi muito exigente. E aí eu comecei a entender, orando a Deus, conversando com as pessoas, né? O C12 ele é uma organização americana, nasceu em 1992 nos Estados Unidos, né? A definição clássica do C12, a definição do manual o C12 é uma multinacional americana, especializada na capacitação de CEOs sob princípios bíblicos. Essa é a definição clássica. Então, eu vou usar essa definição para explicar o C12. Primeiro, ela é uma multinacional americana porque ela começou nos Estados Unidos. Em 1992, um grupo de CEOs, né, percebendo que a posição de liderança nas organizações corporativas é um espaço de solidão. Uhum. O CEO, seja brasileiro, americano, inglês, japonês ou russo, ele é um ser que vive uma vida muito só, muito demandado, mas ninguém está realmente preocupado com a saúde física, emocional, espiritual daquele ser humano. Ele é um ser humano e precisa também ser ajudado. E as pessoas procuram muito o CEO para atender suas demandas pessoais. E aqueles CEOs daquela época perceberam o seguinte: a gente precisa criar um grupo em que todo mundo compreenda o problema do outro e que seja de mútuo apoio. E aí criou o C12. O C12, desde a sua essência, ela é uma escola de negócios. Uhum. Então, é muito importante que quem queira fazer parte do CEO compreenda que tem essa vertente. Uhum. O CEO é como se fosse uma FGV, um IBMEC, um Dom Cabral. Eu sempre convivi nesse ambiente, né? Eu gosto muito da FGV, já fiz vários MBAs na FGV, no IBMEC, no Dom Cabral. Então, o CEO, o membro do C12, ele vai estudar metodologias que podem fazer com que o negócio dele melhore e o objetivo é aumentar a rentabilidade de forma honesta. Legal. Porque não abre mão de princípio. Ontem mesmo eu fiz parte de uma mesa de conselheiros do C12 aqui em São Paulo, que a gente estudou junto lá quais são as metodologias mais eficientes de admissão de um colaborador, né? E aí a gente olha para os grandes pensadores modernos, as experiências, e todo mundo que está ali presente contribui com a sua experiência. Agora, é uma organização que busca a qualificação do CEO. A gente só trabalha com CEOs. Por quê? Porque o poder está na mão do CEO. Uhum. Então, se a gente quer mudar uma organização, tem que começar pelo líder maior. Muda o líder, a organização muda. Se a gente tentar mudar por baixo, vai ser muito difícil chegar lá em cima. Sem dúvida. E a gente começando por cima, a gente muda para baixo. E último, é que o C12 estabelece que toda a metodologia é baseada nos princípios bíblicos. Uhum. Então, por exemplo, se o cara chega lá, e já aconteceu, um caso verídico, olha, eu quero fazer parte do C12, eu sou cristão, eu acredito nos princípios bíblicos, mas tem uma coisa que eu não abro mão. O quê? Eu não vou pagar os impostos da forma como o governo estabelece. Eu não acredito que o que eu puder, de alguma forma, sonegar, eu vou sonegar. Uhum. E a gente respondeu para ele: cara, se você sonega e você quer se consertar, a gente vai te ajudar. A gente vai criar, através das nossas metodologias, um caixa que você seja capaz de pagar. Se você quer andar errado, é problema seu. Se você quiser se consertar, é problema nosso. Te damos a ferramenta. Exatamente. É mais ou menos igual os alcoólatras anônimos, né? Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar de beber, o problema é nosso. Então, se você quer fazer parte do C12 e consertar as coisas, mas você não tem força, você não tem capacidade, você não sabe como fazer, a gente te ajuda. Mas é para viver uma vida melhor. É um CEO que vai se tornar um marido melhor, um pai melhor, cuidar da sua saúde pessoal melhor
e um líder empresarial que vai trazer mais resultados para o seu negócio. Importante dentro desse tema, né, é participar de comunidades, né? Acho que sozinho você é uma presa fácil. É verdade. Na minha jornada, Gemuel, eu ouvi muitos empresários dizendo de que é um lugar de solidão. Solidão. A Bíblia não diz que tem que ser solitário. Não. Pelo contrário, várias vezes na Bíblia você vai ver a palavra uns com os outros. Uns com os outros. Uns com os outros, né? Então, participar de grupos como o C12, como a Rede Tela, como a Donep, tem tantos outros grupos, você não recomendo fortemente que você não fique sozinho, procure aí na sua cidade. Verdade. Né? Se você tem, você está no Rio de Janeiro aí, então você vai ter a simpatia de acompanhar o acompanhamento aqui do Gemuel, o C12 está em São Paulo, em outras partes do Brasil. Rede Tela também, você pode entrar aí, redetela.com.br, olhar lá se tem na sua cidade. Se não tiver, entre em contato com o time, vai entender como levar a Rede Tela para a sua cidade. Mais importante é caminhar com pares. Né? Isso é o ferro afiando ferro, né? É verdade. Bíblico. Então, não ache que o teu negócio está... uma outra coisa que eu ouço, Gemuel, poxa, mas o meu negócio me consome, não tenho tempo para nada. Exatamente. Isso é uma mentira. É verdade. Porque nós fazemos as nossas escolhas. É verdade. Né? É verdade. E muitas vezes, dar um passo que pode parecer atrás significa, na verdade, você construir uma base mais sólida. É verdade. Né? Então, o CEO, que é o fundador, enfim, ele precisa reservar um tempo para ele. Perfeitamente. Para sentar, para aprender, para ouvir, para ser confrontado. Uma coisa que acontece no C12 que eu acho muito legal é que você tem que dar contraprestação. Exatamente. Né? E isso é bíblico. Prestar conta. Isso traz crescimento, traz confronto, isso tem a ver com mordomia. É verdade. Né? Então, não ande sozinho. Estiver no Rio de Janeiro, caminhe junto com o Gemuel aí. Vai ser um prazer. Gemuel, a gente fala aqui também bastante na Rede Tela, e eu particularmente gosto da figura de linguagem. Se nós estamos falando da moeda celestial, né, que os empresários precisam se apropriar do conceito de riqueza, geração e multiplicação de riqueza, dentro daquilo que Deus nos confiou. Então, imagina uma moeda, né, uma coin. Na minha cabeça, Gemuel, de um lado está escrito mordomia. Você tem que ser um bom gestor daquela moeda que Deus te confiou. Mas do outro lado, para mim, está escrito generosidade. Né? Porque de novo o exemplo da parábola dos talentos, né? Você só cuidar do dinheiro, você vai ser rotulado de servo mau e frutífero. E frutífero. Não é? Então você tem que ser generoso, tem que transbordar. Já ouvi vários empresários dizendo o seguinte, cara, eu estou feliz, Deus me abençoou, tenho a casa que eu quero, o carro que eu quero. E às vezes eu digo o seguinte, mas não foi para isso que Deus deu essa empresa para você cuidar. Exato. Você precisa transbordar na vida dos outros, né? Usar o dinheiro, né? De alguma forma, usar essa influência aí. E você tem uma história bem curiosa, né, com relação à generosidade, que é em comunidades. Exatamente. Né? Então, a mentalidade, eu vou fazer essa conexão aqui, se você me permite, a mentalidade do empreendedor tem que ser de transformação. Com certeza. Empreendedor que abre um negócio para poder comprar carro, está fora da Bíblia, precisa de um aconselhamento. Se estiver no Rio de Janeiro, Gemuel também é pastor aí, né? Ou procura o seu pastor, porque às vezes o pastor também não tem ferramenta, né? Para poder aconselhar e confrontar, por isso essas comunidades são importantes. Mas o meu ponto aqui é exatamente isso, né? E queria que você compartilhasse com a gente aqui alguns, ou pelo menos um case de generosidade. Você tem uma história fantástica com comunidades e isso é muito poderoso, né? Eduardo, a Bíblia diz assim, a alma generosa prosperará. É isso aí. Se a pessoa, independente do seu credo, se ela adota em relação ao meio que ela vive, onde ela influencia, uma atitude generosa, ela recebe retorno por causa disso. Porque as coisas conspiram a favor dela. Se as pessoas tivessem a mínima percepção de como ser generoso traz retorno para a vida financeira dela,
todo mundo seria generoso. Agora, eu não estou dizendo que você vai pegar o seu dinheiro e sair distribuindo. É de uma forma coerente, lógica, bem aplicado. E isso eu gosto de fazer porque também aprendi com a minha mentora lá. Boa. A minha mãe, por exemplo... Como é o nome da sua mãe, Gilmar? Eli Assis. Oh, Eli Assis. Então, um abraço aí. Uma bênção de Deus. Que esse episódio seja em homenagem a Dona Elis, né? Eu quero homenagear a minha mãe, Eli Assis. Minha mãe veio de uma situação financeira muito difícil, uma família pobre, e ela hoje é uma pessoa que goza de uma vida financeira saudável. Ela é aposentada, tem 80 anos de idade, e ela não depende de ninguém para nada, apesar de ela estar sempre se colocando à disposição para ajudar e ser ajudada. Né? Interessante. Mas ela não precisa, porque uma das coisas que ela aplicou na vida dela, tendo pouco ou tendo muito, é ser generosa. E aquilo sempre me serviu de exemplo. Eu já vim de uma situação, né, porque com 18 anos eu entrei na Petrobras e aí eu mudei, através desse meu novo posicionamento, mudei a minha vida e também ajudei a mudar a vida da minha família. E aí fui crescendo e melhorando, sempre melhorando. A Petrobras tem carreiras, né? E eu fui supervisor, coordenador, gerente, fui sempre prosperando. Mas como eu falei para você, eu tenho 4 filhos. E eu sempre me senti vocacionado a trabalhar com comunidade. Eu gosto de trabalhar com comunidade. Eu morei muitos anos em Macaé e fui pastor de igreja em 2 grandes comunidades. Quem conhece Macaé sabe. Uma delas é a Malvina, que é uma comunidade de 20 mil pessoas lá em Macaé. E eu tive o convite para ser pastor de uma igreja na Imbitiba, que é o bairro mais próspero de Macaé. E aí eu estava com os 2, orei ao Senhor, Malvina. Deixei uma oportunidade, né, de uma igreja rica, mas muito abençoada, que mora no meu coração até hoje, mas o Senhor me chamou para Malvina. E aí eu fui pastor de Malvina ali por quase 10 anos. Mas eu criei meus filhos, tendo contato com a comunidade, porque meus filhos vieram de uma vida financeira muito melhor do que a minha, melhor. Sem dúvida. E aí eles poderiam perder a conexão com a realidade social do país que nós moramos. Perfeito. E achar que tudo aquilo ali era uma benesse para eles. E graças a Deus que essa percepção da realidade social, por estar no meio de uma igreja que estava dentro de uma comunidade onde tinha todos os desafios de uma sociedade passando por dificuldades financeiras, fez com que eles tivessem essa percepção de que eles também deveriam ser generosos. E por isso prosperam. Muito bom. Então eu sugiro para você que está me ouvindo aí, se você hoje é uma pessoa que pensa, como disse o Eduardo, que a prioridade na sua vida é comprar um carro zero, ter uma casa grande, isso tudo é bom. E o Senhor não culpa você por ter isso, mas não se esqueça de abençoar pessoas que Deus colocou no seu caminho. E se você tem dúvida, independente do seu credo, pergunte a Deus: Deus, eu quero abençoar. Eu tenho uma oração, Eduardo, que eu faço junto com Glaucia, que eu digo assim: Deus, tem alguém pedindo a Ti agora alguma coisa que eu posso dar. E eu te peço, não transforme pedra em pão. Me diz que eu vou lá e levo o pão para ela. Porque eu já sei que aquele pão que eu vou levar, que para mim é fácil, sim, vai se transformar em benesse. Porque, como você falou, o copo que Deus nos colocou, que é a nossa vida, não é feito só para chegar até o topo, mas é para transbordar. Quem dá, dá porque tem, entendeu? Muito bem, e será dado cada vez mais, né? Segundo a promessa de Deus. Amém. E, quando eu penso aqui na sua trajetória, me vem a palavra reinvenção. Reinvenção. Faz sentido isso para você? Faz sentido. É um cara que acho que se reinventou, né? Muda, como dissemos no início lá, poderia estar escondido numa multinacional, mas a sua mentora certamente não deixaria isso acontecer, né? Mas enfim, passou por várias empresas dentro de uma holding, depois foi humilde o suficiente para dizer: eu quero aprender esse negócio comercial, agora como empreendedor, toda essa história nas comunidades. Eu queria que você repercutisse um pouco desta mentalidade. Perfeito. Né, da necessidade, que às vezes eu falo aqui, da reinvenção. Você pode estar desfrutando de algo que Deus te confiou e você trabalhou, né, conquistou, desenvolveu, mas eu
a minha tendência natural, né, e acho que é uma coisa que eu aprendi desde muito jovem, quando empreendedor, todo negócio precisa ser reinventado. É verdade. E às vezes a zona de conforto é um veneno. É verdade. Queria que você comentasse um pouquinho disso dentro da sua perspectiva de estar sempre se reinventando. A importância, né, disso. Talvez eu dê spoiler para alguma pergunta futura sua, mas eu tenho uma meta pessoal, um desejo pessoal. Eu vou compartilhar aí com seus ouvintes, seus seguidores. Não conta para ninguém não, tá? Eu tenho uma meta pessoal de viver até os 100 anos. Boa, tem graça para isso, medicina. Aí o que eu faço? Isso foi uma meta que eu estabeleci já há alguns anos atrás. Eu falei, vou viver até os 100 anos. Eu digo para Deus, eu vou viver até os 100 anos. Se você quiser me levar antes, você tá liberado. Mas eu vou lutar até o último homem. Boa. E aí, para viver até os 100 anos, você tem que estabelecer alguns pré-requisitos, né? Sim. Saúde é uma delas. Então, cuidado com a alimentação, com educação, com a sua físico, essas coisas, né? Equilíbrio de peso, essas coisas, né? Relacionamento no casamento, né? Viver com uma mesma pessoa durante muitos anos é altamente saudável, né? Cuidar dos seus filhos na medida do possível, soltá-los quando tiver que soltá-los, né? Sim. Agora, uma das coisas que eu aprendi é o seguinte, eu não vou me aposentar. Boa. Eu não vou me aposentar. Até porque na Bíblia não tem essa palavra, né? Rapaz, você me falou isso hoje aqui, tá? E eu falei, uma palavra sábia. A Bíblia não tem aposentadoria. Moisés, com 120 anos, o Senhor falou, Moisés, estou te levando, vou te aposentar. Vou te aposentar da vida. Senhor, ainda estou saudável, estou forte, quero ficar mais um pouquinho. A gente tem que cada vez mais prolongar nossa capacidade produtiva, nosso trabalho. Ter desafios, ter compromissos, ter coisas para fazer, nos dá propósito. A gente tem que ter propósito. Faltou propósito, acabou, né? Então, eu pretendo ir até os 100 anos. Quando eu me aposentei, eu fiquei, né, nessa crise existencial, o que eu vou fazer, né? E aí surgiu essa oportunidade, eu me reinventei, né? E eu já aprendi isso dentro da Petrobras. A Petrobras, ela é propícia à reinvenção e eu dou graças a Deus por Deus ter usado a Petrobras como instrumento para fazer isso. E mais recentemente, eu comecei a ser incomodado, um incômodo aqui dentro, que é o seguinte, eu trabalhava como pessoa jurídica, né, numa organização, uma grande organização de Brasília, né? Então, são várias empresas, eu dava serviço para eles, atuando na área comercial. Só que eu resolvi voltar para a área de óleo e gás, que é o meu expertise, sabe? Falei, poxa vida, vou sair da minha zona de conforto, estar trabalhando aqui, já com as coisas mais ou menos... 60 anos, né? 60 anos, é hora de fazer transição de carreira. Aí eu pensei assim, eu conversando com Deus, né? De vez em quando tem uns papos longos com ele. É bom. Ou seja, ainda falta 40 anos para você morrer. Pelo menos na sua expectativa. Ele não me deu spoiler dizendo, não, você vai até... Na sua expectativa, falta 40 anos. É que ele sempre vai estimular a nossa fé. Exatamente. Né? As respostas deles... As respostas de Deus não são respostas prontas, são respostas que estimulam a nossa fé. Exatamente. Você lembra que eu te falei que quando eu me aposentei, comecei a sentir dor aqui? Sim, é verdade. Cara, acabou. Olha isso. Eu vim do Rio de Janeiro, eu vim de carro, né? Porque a gente tinha compromisso com alguns clientes aqui, eu resolvi vir de carro. Eu cheguei aqui na quarta-feira. Eu saí do Rio 10 horas da manhã, peguei um engarrafamento na Dutra, eu fiquei 10 horas dirigindo. Cara, tô de boa. Estou de boa. Vim muito bem acompanhado com a minha esposa. Claro, ela ajudou para caramba. Mas se você trabalha, desenvolve um projeto e você tem um propósito, você se sente vivo, se sente feliz, se sente realizado. Tem as dificuldades. Sim. Tem os boletos para pagar, tem os empregados para cumprir compromisso, mas tudo isso faz parte desse propósito, da sua existência, entendeu? Então, eu sugiro que se tem alguém nos ouvindo que tem aí 61 anos como eu, 71, 81, 91, tem gente com 90 e poucos anos fazendo faculdade de medicina, gente. Eu vi isso na internet, falei, se o cara com 90 e poucos anos está se formando em medicina, eu ainda tenho que fazer mais algumas faculdades. Eu já coloquei lá, eu tenho 2 faculdades e várias pós-graduação. Eu já coloquei lá que eu vou fazer mais uma faculdade de História e uma de Direito. Boa. Aí depois eu vou ver o que eu vou fazer, não vou parar por aí não. Mas enquanto você estiver aprendendo, Eduardo,
você não envelhece. Na velhice darão frutos. Ah, posso citar o texto? Vou citar aqui, né? Aqui diz assim no Salmo 91, tá? Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém. Se aproprie dessa verdade e transforme, no mínimo, o seu dia hoje. Exatamente. Eu sou viçoso e florescente. Boa, isso aí. Gilmel, estamos caminhando para o final aqui. Tem duas perguntas clássicas aqui. A primeira delas é sobre um livro. O livro muda e molda a nossa vida, a exemplo da Bíblia. Mas tirando a Bíblia, né, que ela é off concurso, naturalmente, que livro que impactou a sua visão de mundo e te transformou de dentro para fora? O livro que eu sugiro a todas as pessoas da Terra ler. E se você tem um filho adolescente, já tem capacidade de compreensão, compre e dê para ele. Como fazer amigo e influenciar pessoas. Como fazer amigos e influenciar pessoas. O segredo do negócio é fazer relacionamentos. Boa, é um livro clássico, você vai encontrar fácil, deve estar na 1000ª edição. Com certeza. E embora não seja um livro de um autor cristão, pelo menos eu não sei se ele é cristão. Também não sei. Mas é importante para te ajudar aqui, o negócio de Deus é relacionamento. Com certeza. É você pensar a partir dessa ótica que Deus quer se relacionar com você, quer que se relacione com Ele, quer que você se relacione bem com seus pares, né? Então, qual é a base bíblica disso? Ama a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Isso é relacionamento. É verdade. Né? É vida na vida. E aí, quando você entende a dinâmica, princípios, né? Muito provavelmente ele bebeu ali na Bíblia para escrever aquilo. Né? Eu, quando li, aliás, a última, eu li 3 vezes. Li uma vez seguida da outra, porque achei aquilo tão energizante, impactante. Falei, não, preciso ler de novo, porque eu posso, para não perder nada. Alguma coisa. Passaram 10 anos, eu li de novo e continuava atualíssimo, né? É verdade. Sem dúvida nenhuma. Fica aí a dica para você e a pergunta final para o Gemuel Oliveira. Gemuel Oliveira, que quer viver 100 anos. Muito bem, e eu faço votos, né, para que isso aconteça. Pergunta final, qual o seu sonho grande? Rapaz, meu sonho grande é chegar ao final da minha vida, né, e eu pretendo viver muito, né, ter mais 40 anos, 39 anos pela frente. Boa. Mas fazer com que as pessoas que estão à minha volta tenham uma visão de mim que eu contribuí na vida deles, sabe? Eu sei que parece meio poético isso, né? Até um pouco piegas, mas mais do que ganhar dinheiro, e eu gosto muito de ganhar dinheiro, tá, Eduardo? Eu gosto muito de ganhar dinheiro. Na Bíblia, o assunto mais falado não é amor, não é fé, não é salvação, mas é dinheiro. Sim. Porque dinheiro é um fator super importante. Eu não aconselho ninguém a ser servo do dinheiro. O dinheiro tem que nos servir. Então, eu gosto muito de ganhar dinheiro. Eu gosto de fechar contrato, eu gosto de ter novos clientes, gosto de tudo. Mas, no final, né, eu quero ter a oportunidade de conviver com as pessoas e as pessoas terem essa visão positiva a meu respeito, de forma que eu deixei um legado para elas. Aí eu falo sobre minha esposa, meus filhos, os fiéis que fazem parte da igreja e as pessoas que me conheceram ao longo disso. Porque isso é mais importante do que tudo, né? Isso, como consequência, vai gerar dinheiro. Acontece muito na minha vida uma coisa, Eduardo, que é o seguinte, é como o Fabiano fez com você, né? Falou de mim para você e você me deu essa generosa oportunidade de estar aqui. Isso aqui não me custou dinheiro, você não me cobrou dinheiro. Foi uma oportunidade. Mas se eu tivesse deixado com o Fabiano um legado ruim, eu não teria recebido isso. Então, como consequência de você viver uma vida o mais correta que você consegue ser, não é ser perfeito, eu não sou perfeito, é caminhar em direção à perfeição todos os dias, seguindo a Bíblia como o seu direcionamento, né? Dando para você as orientações, você vai viver uma vida tal que as pessoas vão gostar de você e você vai ser feliz porque elas vão falar bem ao seu respeito. Você não vai agradar todo mundo porque Jesus não agradou todo mundo, mas
ele mudou a história da humanidade e eu quero mudar a história das pessoas que me cercam. As pessoas que me cercam, essas eu quero mudar. Esse é o meu sonho. Muito bom. Isso tem a ver com uma frase que eu gosto bastante, é reinando em vida. É verdade. Com essa consciência, você é filho do rei. Exatamente. Né? E o nosso rei, ele é geracional. É verdade. Então, pensar em legado é agradar o nosso pai. É verdade. Porque no final, Gemuel, conforme ensina Romanos 11:36, é tudo dele, por ele e para ele. Não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Eu agradeço a sua generosa audiência. Muito obrigado.